Boa noite, abençoada e abençoado do Senhor. Que Deus e os anjos do Senhor te guardem, te frutifiquem, multipliquem os seus filhos, a tua casa, a tua prosperidade, a tua saúde. Diga, eu recebo. Minha querida e meu querido, vamos continuar lendo um pedacinho da Bíblia no nosso devocional da noite. Não deu tempo, não consegui fazer a oração das 6 da tarde. Né? Muitos compromissos, mas é assim mesmo. Eu louvo a Deus por isso, né? Estamos aqui, tá bom? Estamos no capítulo 49 do livro de Gênesis. Vamos ler a bênção de Jacó para seus filhos. Gênesis 49, verso 1. Assim diz o Senhor. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Veja que Jacó é um profeta de Deus. Ele tinha uma aliança com Deus a vida inteira dele. E veja o que ele está dizendo para os filhos dele, que ele vai anunciar o futuro para os filhos dele. Vai abençoar eles e já vai falar para eles, nessa bênção, o que vai acontecer com a vida de cada um. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Ruben era o primogênito dele, o mais velho. Ele disse assim: Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subsiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Veja, essa bênção de Ruben, irmãos. Rubens cometeu um grave pecado contra Jacó. Ele se deitou com uma das esposas de Jacó, não é? Com Bila. E por isso que Jacó disse para ele: você é meu primogênito, aquele que devia me honrar mais ainda, que você é o princípio da minha força, você é o princípio de todo o poder. Porém, você é impetuoso como a água. Por que impetuoso, irmãos? Porque a água em um córrego, em um rio, ela vai entrando em qualquer lugar. E ele diz para ele: você é impetuoso como a água, você errou. Então você não será o mais excelente dos seus irmãos. Por quê, irmãos? Porque tudo na vida tem consequência. Ele era um homem de Deus, Ruben era, mas ele pecou, ele desonrou o pai dele. E você sabe na Bíblia, quem desonra pai e mãe, além de ter a consequência desse erro, está contra a lei de Deus. Então, ele deveria, por ser o mais velho, ser o mais poderoso, ser o mais imponente. Porém, Jacó disse para ele: você não vai ser, porque você pecou contra mim e contra Deus. Mas abençoou ele, como abençoou todos. Simeão e Levi, chamou outros dois, Simeão e Levi. As suas espadas são instrumentos de violência. No segredo, no seu secreto conselho, não entra minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua teimosia arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Veja, Simeão e Levi
Nós lemos na Bíblia que teve um caso que Jacó teve uma filha chamada Diná. Essa filha, ela foi molestada por um jovem. E esse jovem depois quis casar com ela. Então ele veio até a família deles, de Jacó e dos filhos dele, e pediu a mão de Diná em casamento. Simeão e Levi não aceitaram. Qual era o correto, irmãos? Primeiro ele vir falar com a família. Depois ele ter relações com Diná. Depois. Biblicamente, depois do casamento, depois que eles estivessem noivos, né, casados e tudo. Porém, ele fez o contrário, o rapaz. Ele teve relações com Diná, biblicamente não pode, irmãos. Depois ele veio falar com a família. Os outros irmãos até toleraram. O próprio Jacó tolerou essa situação, mas Simeão e Levi não. Eles mataram o rapaz. Por isso que Jacó está falando, Simeão e Levi são as espadas de vocês, são instrumentos de violência. Eram Simeão e Levi nervosos, faziam justiça com as próprias mãos. Então Jacó disse para eles que iria dividir eles quando chegasse na terra prometida. Eles seriam divididos, como Deus dividiu. Levi foi para o sacerdócio e Simeão para a terra. Você entende? Tudo na nossa vida, irmãos, tem consequências. Toda ação tem uma reação. Todo pecado tem consequência. Deus perdoa o pecado. Todos eles aqui que pecaram contra Jacó e contra Deus, eles foram perdoados. Mas a consequência do pecado deles continua. Não é? O pecado Deus perdoa, mas o pecado tem consequências. Judá. Veja o que ele fala aqui. A bênção de Judá, ela é muito importante. Judá também fez coisa errada na vida dele. Mas era da tribo de Judá que iria vir o Messias, o Senhor Jesus. Então Jacó disse assim: Judá é um leãozinho, por isso que chama o leão da tribo de Judá. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão, quem o despertará? Ele está dizendo que Judá é perigoso, como um leão. É o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus. E ele está dizendo assim, olha. Veja, irmãos, isso foi escrito 1.600 anos antes do Senhor Jesus nascer. Antes do Senhor Jesus vir ao mundo. Não é? Nascer de Maria. Você entende? Então veja, Deus já está falando o que vai acontecer 1.600 anos depois. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa e a sua capa em uvas. Veja o que Jacó está falando. Lembra que Jesus entrou em Jerusalém como? Assentado em um jumentinho, em um burrinho. Ele já está dizendo o que vai acontecer lá na frente. Os olhos serão vermelhos e os dentes brancos de leite. Você entende, irmãos? Jacó já está profetizando sobre a vida de Judá e dizendo o que vai acontecer lá na frente. Significa que, quando ele fala os dentes brancos de leite, significa sem pecado, irmãos. Jesus não teve nenhum pecado. Nunca pecou o Senhor Jesus. Então, ele já estava falando que iria vir
da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, porque Judá representava um leão. Zebulon é outro filho de Jacó. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e a sua terra será para Sidom. É na parte norte de Israel, irmãos. Eu estive lá em Zebulon, não é? Então, a cidade de Zebulon, ela é beirando o mar. Por isso que Jacó diz para ele: você será o capitão do mar, será como um porto no navio. Ou seja, o seu termo, a sua terra será ali. E é ali, até os dias de hoje. Eu estive lá na cidade de Zebulon, né? Issacar é outro filho. Issacar é um jumento de ossos fortes, deitado entre dois fardos. E viu ele que descansar era bom, e que a terra prometida era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Ele está dizendo que a nação de Issacar iria pagar impostos para alguém, para algum rei que iria invadir Israel. E ele já está dizendo que a parte de Issacar vai ter um momento da vida dele que ele vai pagar tributos. Falta os outros filhos, né, irmão? Vamos orar, que eu faço na parte da manhã os outros filhos essa bênção. O que é importante você entender? Nenhum pecado fica sem consequência. A bênção de Jacó, ele estava dizendo o futuro que iria acontecer com cada um dos filhos deles. E qual foi a bênção mais importante aqui para nós? A bênção de Judá. Porque é dela que viria o leão da tribo de Judá. Jacó disse aqui. Então eu quero que você escreva aqui, tá bom? Jesus é o leão da tribo de Judá. Escreva aqui embaixo. O Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. Tá bom? Diga: eu recebo o milagre da noite. Vamos orar, vamos falar com Deus. Você que está a primeira vez, se inscreva no canal e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu, a tua filha e o teu filho, estamos aqui orando e lendo a Bíblia, Deus. Senhor, ler a Bíblia é uma descoberta atrás da outra. É saber o que vai acontecer no futuro. É ver tudo o que aconteceu na história bíblica e aprender, meu Pai, com ela. Nós aprendemos aqui que os filhos de Jacó cometeram pecados na vida deles. Rúben, Simeão, Levi, Issacar, vários, meu Pai. E Jacó estava mostrando para eles que Deus perdoou o pecado deles, eram homens de Deus. Porém, a consequência dos pecados iria continuar. Senhor Deus, abençoa a vida da tua filha, do teu filho. Abençoa os netos, a família, Pai. Protege de todo o mal. Não deixa nada de ruim acontecer com eles. Onde eles estiverem, esteja junto, meu Pai. E que a bênção de Jacó esteja sobre todos eles. Porque a bênção de Jacó garante a prosperidade, a saúde, a bênção. Em nome de Jesus. Amém. Minha querida, meu querido, eu volto de manhãzinha, amanhã, sábado de manhã, né? Bem de manhãzinha, para a gente continuar lendo a bênção que Jacó deu aos seus outros filhos. Tá bom? E aprender lendo a Bíblia, porque isso é maravilhoso, tá? Tenha um sono abençoado agora. Um grande abraço, beijo grande no seu coração. Deus abençoe tremendamente você. Você tem a grandeza de Deus dentro de você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.